E aí, pessoal, tudo bem? Fazia um tempo que estava desaparecido, não tinha gravado mais vídeos para o canal, justamente pela falta de tempo, né? Mas a ideia agora é começar 2021 gravando algumas coisas novas, mostrando algumas coisas também, desde a parte básica ao um pouco mais avançado do desenvolvimento web. E a minha intenção nesse vídeo é mostrar uma coisa bem simples, mas que muita gente tem dúvida de como funciona, que é a parte de como receber as variáveis de um formulário em PHP. Tá? O legal disso tudo é que essa metodologia ela se aplica basicamente para qualquer linguagem de desenvolvimento front-end com back-end. Lógico que a maneira de receber a sintaxe, o jeito que se fala na linguagem que nós estamos praticando, implementando, vai mudar um pouquinho, mas o conceito vai ser o mesmo. O que nós vamos precisar para poder fazer essa nossa implementação? Logicamente, a gente precisa ter um servidor Apache rodando, temos que ter um servidor com a linguagem PHP, o interpretador do PHP instalado também. Tá? Tudo isso seria necessário instalar tudo separado, mas nós podemos utilizar o nosso parceiro Champ para poder fornecer os insumos e a gente conseguir implementar a nossa aplicação. Tem um vídeo que eu vou deixar linkado para vocês aqui no canal, lá na parte da descrição do vídeo, ensinando como é que instala o Champ. Ele já está gravado, já tem um conteúdo separado, e nós já vamos partir do preceito que vocês já estão com uma IDE instalada, como vai ser o nosso Visual Studio Code, e o Champ também instalado para deixar tudo funcionando, rodando, como se nós já tivéssemos o nosso ambiente de desenvolvimento pronto. Ok? Então, começando em cima, teoricamente, em cima do nosso Visual Studio aqui, a gente já vai começar criando uma pastinha só para criar a nossa primeira parte, nosso formulário, e eu vou seguindo explicando para vocês como é que funcionam as coisas dentro da nossa aplicação, ok? Vou criar uma pastinha nova dentro do projeto Quarentena, vai estar no GitHub, não esqueçam que vai estar dentro do GitHub também para vocês poderem clonar o repositório. Tem vídeo de GitHub também no canal, tá? Mas vou chamar aqui de form com PHP, vai ser o nome da nossa pastinha. E dentro dessa pasta, basicamente, eu vou ter dois arquivos, no mínimo dois, mas como a gente está indo pelo básico, vão ser dois. O primeiro deles, dentro do fórum PHP, vai ser o nosso formulário. E esse formulário ele pode ser em HTML, htm.html e assim por diante. Ok? O que eu preciso? Deixa eu aumentar o zoom um pouquinho da minha tela aqui. Vou utilizar a sintaxe do Emmet para criar para nós a estrutura básica do nosso HTML, colocar o nosso doctype HTML aqui no topo e vou salvar. Esta página vai ser o nosso formulário. E aqui dentro da minha tag body vou ter o meu H1 falando que é o formulário da nossa página. Lembrando que o formulário é uma das coisas que dá maior interatividade dentro de uma aplicação. Se eu tenho a possibilidade de botar um back-end, o formulário vai me dar inúmeras funcionalidades para a aplicação, para o site que eu estou produzindo. Ok? Como é que eu acesso esse cara aqui? Eu vou abrir lá dentro do meu navegador o endereço localhost, eu estou rodando numa porta separada, localhost 2.3030, como vocês podem ver aqui em cima. Tá? Mas quem instalou o Champ de um formato normal já sabe que é só localhost. Localhost o que significa? A minha máquina, o meu host, o meu hospedeiro local. Tá? Então, localhost, você acessar a pastinha quarentena que eu já tenho criada dentro da pasta htdocs do meu Champ. Olha lá o videozinho do Champ que vai estar explicando para vocês. Tá? E aqui dentro vai aparecer a nossa pastinha form com PHP, que nós criamos aqui agora há pouco. Tá? Eu não criei como index o meu arquivo, portanto eu preciso clicar nele para poder visualizar. E está aqui a nossa página HTML estática, funcionando normalmente. Ok? Dentro disso, pessoal, o que a gente precisa mais? Logicamente, se é um formulário, colocar alguns componentes dentro do meu formulário. O formulário sozinho ele não serve para nada. Então, nós temos aqui a nossa tag form, dentro do nosso HTML. E essa tagzinha form, além de ela ter os componentes, ela precisa ter dois atributos. O primeiro deles é o método. Já vou explicar o que é um método. Nós temos basicamente o get e o post, tá? Eu vou deixar por enquanto como get. Se eu não coloco método, ele por padrão, por default, é get. Get. E um outro atributo chamado action. O action é um atributo muito importante também, porque é para onde vão ser submetidos os dados do meu formulário, para onde é que vão ser enviados. Ali provavelmente vai estar o nosso arquivo PHP responsável
por receber as informações postadas, enviadas dentro desse nosso formulário, ok? Vamos terminar aqui. Segunda parte, vou colocar um componente qualquer, vou colocar um input type text. E esse input type text ele pode ter todos os atributos que vocês conhecem de HTML, mas para o PHP e para o formulário, o mais importante é o atributo name. O atributo name, ele na prática serve para quê? Para servir como uma transformação do dado que foi digitado em uma variável. Então, no momento que esses dados forem postados do formulário lá para o back-end, para o PHP, no caso de vocês, esses dados vão ser guardadinhos como se fosse dentro de uma variável. Então, se, por exemplo, input type text name, vou dizer que o name aqui eu vou chamar de curso. Tá? Curso. E vou colocar aqui placeholder, um placeholderzinho, dizendo digite o curso. E vou fechar o meu input dentro do meu formulário. O que isso daqui vai gerar para nós no momento que nós salvarmos a aplicação e executarmos aqui no browser? Está lá o campinho para nós digitarmos o nosso curso, certo? Então o name, o que eu digitar aqui dentro, HTML, ou colocar Node.js, o nome do curso que eu estou digitando, no momento que eu postar, enviar esses dados para algum lugar via formulário, eles vão ser enviados dentro de uma variávelzinha chamada curso, ok? Para ficar uma coisa certinha, nós vamos colocar aqui um button type submit. Dessa forma, tem um botãozinho para poder enviar também os dados do meu formulário, não só com Enter. Né? Eu vou colocar aqui o títulozinho bem simples de enviar. Certo? O que acontece agora? Nesse momento, qualquer coisa que eu digitar aqui em cima, curso de CSS, e der um enviar, observem que como o meu formulário está com o método get, esses dados vão vir aqui pela URL, aqui por cima. Então, está lá em cima, ó, curso igual a CSS. Eles foram enviados para onde? Para ele mesmo, já que não tem uma action definida, eles foram submetidos para o próprio endereço do formulário. É um comportamento padrão do HTML. Ok? Então, o que acontece? Dentro dos nossos métodos, nós temos dois métodos disponíveis para formulários, o método get e o método post. O get, como eu falei para você, se eu não colocar ele vai ser por padrão get, mas o get ele tem uma vantagem que ele envia os dados por onde? Pela URL do navegador. Tá? Quando é que eu utilizo esse formato? Quando eu quero utilizar envio de fórmulas de variáveis diretamente em um link, ou quando eu quero enviar esses dados para que possibilite também ser salvos dentro do histórico, ou seja, tudo que é enviado por GET fica dentro do histórico do navegador de vocês. É possível começar a digitar e ele já aparecer na listagem de páginas visitadas, ok? Em contrapartida, eu tenho também o método POST. A diferença do POST é que, imaginem que os dados que são enviados, eles não vão pela porta da frente, para o back-end, eles vão por uma porta de trás, uma porta mais segura, que nem todo mundo enxerga, aqueles dados ali são os dados que são mais protegidos e eles vão dentro de uma mochilinha. Então eles não ficam expostos de uma maneira que eu possa consultar novamente esses dados com o histórico do navegador. A partir que eu mandei via post, ele vai e eu não tenho mais como recuperar aqueles dados, a não ser que eu ainda esteja na mesma página, mas se eu navegar, eu perdi, aquilo ali não ficou no histórico. Tá? Fechar o computador, fechar o browser, eles não estão mais esses dados lá. Uma das grandes vantagens é essa, a segunda vantagem também é a quantidade de dados que eu consigo fazer o envio. O upload de arquivos, por exemplo, de arquivos grandes, eu consigo fazer somente enviando via post, não enviando via get. Tá? Um formulário que contém usuário e senha, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar método post, porque se eu utilizar get, no momento que eu digitar a minha senha, aquela senha vai ser enviada pela URL do navegador e vai ficar salva. Então, quem acessar aquela máquina novamente vai conseguir ver lá que o usuário era Cícero e a senha era 123. Então, não tem segurança nenhuma pelo método get. Tá? Ele já é com a intenção de poder salvar, registrar e consultar coisas que foram enviadas anteriormente. Tá? Então, o que acontece? Vou manter como get por enquanto para a gente entender a diferença lá no PHP. Esse é meu formuláriozinho. Ele tem que mandar para algum lugar. Então, dentro do nosso action que nós vamos programar o nosso PHP. Vou criar um arquivo qualquer, vou chamar esse arquivo de processa.php. O nome fica a critério de vocês, tá? Desde que seja o mesmo que está aqui dentro do action. E já vou criar esse cara dentro do meu projeto, junto com o formulário HTML. Processa.php.
Tá lá o elefantinho lá no Visual Studio, né? Já dizendo que ele identificou que é um arquivo PHP. O que vai acontecer nesse arquivo? Vou clicar aqui do ladinho nas folhinhas para encolher esse espaço. Nós temos mais espaço aqui para poder visualizar o código. Dentro do processo PHP, eu posso ter uma estrutura HTML e a sintaxe do PHP para poder manipular esses dados que a gente está trabalhando, ou eu posso também automaticamente só ter PHP. Tá? O que eu vou fazer com esses dados que eu receber do formulário? Eu poderia salvar num arquivo, eu poderia aplicar uma estrutura, uma regra de negócio, uma lógica de programação em cima deles, poderia inserir esses campos dentro de um banco de dados e por aí vai. Fica a critério da aplicação que vocês estão desenvolvendo. A gente está um passo bem no início, bem atrás. Então, na verdade, o que nós vamos fazer aqui? Eu preciso abrir a minha sintaxe do PHP. Tá? E aqui eu vou começar a preparar para receber esses dados. Estamos enviando via GET. Eu sempre falo que tem que ter uma sincronia de quem faz o front-end com quem faz o back-end. O cara do back-end tem que saber o que o front envia, ou o front tem que saber o que o back-end espera. Tá? Se eles forem desenvolvidos de forma dependente, é mais difícil deles se casarem, de se combinarem. Tem que ter essa conversação prévia. Como eu estou enviando via formulário, via GET, um campo chamado curso, quando esse valor chegar aqui, vou mandar escrever ele em PHP. Echo. Tá? Lembre-se que no PHP tanto faz usar parênteses ou não no echo. E eu preciso pegar esse valor. Echo dólar, que é a sintaxe de variável do PHP, underline, underscore. Isso daqui que o Visual Studio lista para vocês são configurações de variáveis de ambiente, do core da linguagem. Tá? Então elas são em maiúscula e o que nós precisamos aqui é do $_get. Essas variáveis elas vêm dentro de um vetor associativo. Então o formulário de vocês, quando ele é enviado para um script PHP, para o back-end, digamos assim, ele envia esses dados como se fosse dentro de um vetor associativo, ou seja, um vetor onde os índices não são numéricos, são nomeados, né, associados. Então, o que acontece nesse $_get? Não é só isso que eu preciso. Eu preciso acessar uma posição, já que eu disse que ele é um vetor. Só que essa posição não tem um número, ela tem um nome. O nome dessa posição vai se chamar cursor, que é o mesmo name que nós temos aqui. Tá? O HTML não sabe do PHP, o PHP nem sabe que está vindo de um HTML. Ok? Eles são independentes, mas eles já foram preparados, feitos um para o outro, do jeito que nós estamos implementando. Vamos testar e vamos ver se esse cara vai funcionar. Quando voltar para cá, tá? Essa tela eu não preciso atualizar. Se eu clicar aqui não vai fazer diferença, porque o que eu mexi foi lá no PHP, no que está depois. Digite o curso HTML enviar. Está aqui o cursinho recebido. Ok? Então eu já consigo deixar um formulário um pouco mais inteligente. Se eu tiver mais campos para preencher, como se fosse uma enquete, um questionário, seria dessa forma que nós iríamos prosseguir com a nossa aplicação. Ok? O que vocês precisam cuidar? Se nós colocarmos aqui o método post, lá do outro lado tem que estar preparado para receber post. Ok? Então isso daqui que nós fizemos já não vai funcionar mais. Se eu atualizar essa página agora porque eu mudei no HTML e colocar que o curso é CSS e der um enviar, ele vai dar um erro para vocês no PHP. Dizendo que o processa na linha 3, ele não encontrou aquele índice. Não encontrou o índice nome, do índice curso dentro do $_get. Ele está esperando via post. Então, se eu estou mandando via post, aqui tem que ser $_post. Vamos fazer o teste de novo, vamos ver se funcionou. Está post aqui, tem que estar post lá do outro lado também. Tá, vou voltar para cá, enviar. Está aqui o valor que foi postado. Cuida que trocou lá para processa PHP a nossa submissão. Não está sendo enviado lá por cima, um valor diferente do que acontece com o GET. Aqui no post ele vai por trás, pela porta de trás dos fundos do nosso back-end e entrega aquele cara lá dentro de uma mochilinha encapsulado, protegido. Tanto que muda, né, pessoal? Se vocês derem um F5 aqui no processa, o navegador vai perguntar se vocês querem ressubmeter os dados do formulário. Ou seja, ele ainda tem em memória esses dados, ele consegue ressubmetê-los para essa página do processo. Mas se eu seguir com a navegação, isso se perde. Tá? Isso daí, por segurança, se perde para evitar que esses dados fiquem armazenados ou registrados em algum lugar. Ok? Então, nós temos aqui como get e como post para pegar
os dados que nós temos vindos do formulário. Vamos fazer mais um teste, vamos colocar mais um campinho aqui dentro, vou botar um BR. E embaixo desse BR eu vou botar qualquer outra coisa. Nós podemos selecionar aqui, fazer alguma coisa pré-definida. Além de um input com o nome do curso, eu vou usar um select. Né? Opções que o usuário possa selecionar ao invés de digitar. Ele precisa também ter um name. Vou chamar esse cara aqui de estado. Ok? E vou colocar algumas opções aqui dentro. Option Rio Grande do Sul. Nós precisamos, como vocês sabem, em HTML ter um value. Se eu não botar value, o valor que vai ser submetido é o que está dentro do option. Então o valor vai ser RS. Aqui eu vou botar SC e vou colocar como Santa Catarina. Vou colocar mais um aqui. O estado de... Não está em ordem alfabética, já ordeno. RJ, Rio de Janeiro. Ok? Então vou deixar isso daqui, o HTML não ordena para nós. Vou deixar ele manualmente aqui com as opções. O que acontece nesse caso? Agora o PHP está aí esperando, na verdade não está esperando, nós vamos programar ele para esperar, para receber também uma variável chamada estado. Então lá do outro lado, além de escrever o post curso, eu vou dar um eco de um BRzinho aqui, apenas para quebrar a linha dentro do PHP. Não é a melhor maneira, mas a nossa preocupação agora não é layout. Vou dar um eco. Está vindo via post? Sim. Então $post da variável do campinho que nós chamamos lá de estado. Ok? Vamos testar, vamos voltar aqui para o nosso formulário. Dá um F5 aqui. Está lá, digite o curso. Meu curso é de CSS, eu vou cursar ele no Rio Grande do Sul. Enviar. Está lá, CSS, RS, o estado que recebemos. Ok? Nosso foco não é aprender toda a linguagem PHP, mas vocês, só para entender um pouquinho, isso daqui vocês podem, né, de certa forma, trabalhar um pouco melhor em cima dessas variáveis, para eu não ter que ficar escrevendo $post toda hora. Normalmente, o que nós fazemos? Nós atribuímos a uma variável local. Localmente, dentro do processo PHP, eu crio uma variável curso que recebe o que veio post curso. Eu crio uma variável estado que recebe o que veio via post do estado. Como não estou dando mais os ecos aqui dentro, deixa eu até tirar esse cara aqui. Então aqui nós recebemos, criamos variáveis locais para receber os dados vindos do formulário. E aqui nós podemos fazer algumas jogadinhas em cima da nossa estrutura. Eu posso pegar e colocar que é para dar um eco na palavra curso digitado concatenado com a variável curso. Aqui eu vou ter o meu BRzinho de novo, só para poder fazer a nossa quebra de linha. Eco estado, dois pontos, concatenado com a variável estado. Concatenado ou interpolado, né, pessoal? Dá para usar aspas simples ou duplas dentro do PHP, mas isso é um assunto para ver uma outra hora. Tá? Então aqui nós temos os dados, e aqui vocês seguem, né, pessoal? Porque qualquer coisa que eu colocar lá dentro, se eu voltar para cá agora e preencher novamente o meu formulário enviar, lá, curso digitado, estado RS. Poderiam ser números dentro do meu formulário. Esses números eu crio dois campinhos, uma ideia de exercício, né? Criar dois campinhos numéricos e submeter esses dados para um arquivo PHP que recebe eles via post, realiza a média entre eles e mostra na tela se o valor é acima de 6 ou abaixo de 6, né? Se foi aprovado ou reprovado, por exemplo. Tá? Mas é uma forma bem simples de receber esses dados que nós temos aqui dentro, ok? Na sequência, conforme for evoluindo, eu vou passando, mostrando mais coisas para vocês, mas basicamente isso para não confundir, eu acho que já é um começo bem interessante. Não esqueçam que tem que ter o Champ instalado, ou, logicamente, quem tem já o PHP ou o Apache instalado separadamente na máquina ou em um domínio de vocês, acaba podendo fazer esse exercício também sem necessidade de instalar mais nada, certo? Não esquece de curtir o canal, dá uma olhadinha nos outros vídeos também, segue a gente para poder receber as notificações dos vídeos novos, comenta suas dúvidas que eu sempre respondo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Tá ok?
Obrigado pela presença de todos e a gente fala no próximo vídeo. Feliz 2021, pessoal. Um abraço.